O Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para a redução de acidentes de trânsito. No Brasil, a campanha criada pelo Observatório Nacional de Segurança Viária está em sua 10ª edição e tem como objetivo sensibilizar a sociedade para a importância da adoção de comportamentos mais seguros no trânsito. O tema deste ano é No Trânsito, Escolha a Vida. E eu vou conversar agora com o Rodrigo Ribeiro, Head de Redes e Marketing do Observatório Nacional de Segurança Viária. Olá, Rodrigo. Bom, são 10 anos do movimento. A ideia de trazer um mês inteiro para colocar luz sobre um tema bem pouco, discutido na sociedade deu certo. Ao que comemorar, boa noite. Olá, boa noite, Darcy. É um prazer estar falando com vocês e também ter esse espaço para falar de um assunto tão importante. Eu não digo que deu certo, mas que vem dando certo, né? Lembrando que o Maio Amarelo, assim como nós temos outros meses de conscientização no país, alguns já bem consolidados e conhecidos pela população, como Outubro Rosa, o Novembro Azul, nós temos o Maio Amarelo, que é um mês de conscientização para que a gente conscientize as pessoas sobre a realidade do trânsito brasileiro e que torne o trânsito do Brasil mais seguro. Então, ela foi criada, lembrando, a partir de uma década de ações de segurança do trânsito, lá em 2011, pela ONU. Então, lá a ONU determinou um objetivo de reduzir até 50% as mortes e lesões no trânsito. Então, desde essa época, foi nesse período, dentro dessa década que foi criada, o Maio Amarelo. Essa década de ação, lá em 2011, ela não foi atingida, infelizmente. Então, a ONU acabou de soltar agora a segunda década de ações para a segurança no trânsito, de novo, visando aí essa redução em 50% nas mortes e lesões do trânsito. Então, o Brasil ele tinha, naquela época, cerca de 45 mil mortes por ano, é um número muito alto. O Brasil é um dos países mais violentos do trânsito. Nós reduzimos, hoje está em torno de 35 mil mortes, mas ainda é um número grave que a gente quer reduzir e espera que melhore o trânsito do país. Agora, falando de comportamentos mais seguros no trânsito, como combater os acidentes do ponto de vista do motorista? Então, a gente sabe que a maior parte dos acidentes eles acontecem por algum tipo de imprudência. Grande parte dos acidentes acontece por algum tipo de imprudência. Então, é justamente nesse comportamento do motorista, dos condutores, dos usuários das vias, lembrando que os usuários das vias são todos, os motoristas, os motociclistas, os pedestres, os ciclistas. Então, de certa forma, mudando o comportamento, gerando um pouco mais de empatia, principalmente ali com os outros usuários das vias, é assim que a gente consegue melhorar a segurança viária. Agora, Rodrigo, o pedestre, por outro lado, pode ter a percepção de que não participa do trânsito ou não tem responsabilidade pela segurança, Muitos se jogam ali na faixa, por exemplo, achando que só o motorista precisa ter educação, mas não é bem assim, certo? Exatamente. É bem comum, na verdade, a gente perceber no dia a dia, nas ruas aí do Brasil, pedestres, às vezes o celular, ele está muito presente hoje nas nossas vidas. Às vezes o pedestre ele vai atravessar, ele está olhando no celular, nem olha para um lado para o outro. Então, sim, esse comportamento ele deve ser visto de todos os lados. Então, o bom senso é uma palavra muito presente nessas nossas ações de conscientização. Então, é importante sempre um respeitar o outro e ficar sempre atento, às regras. Então, o pedestre ele também tem aquela regra de atravessar na faixa de pedestre. Ainda assim, é comum que nós tenhamos faixas de pedestre, por exemplo, não semaforizadas. Então, ainda mais nessas faixas não semaforizadas, é muito importante que os pedestres eles fiquem atentos, principalmente os idosos, que é um grupo que sofre bastante aí com atropelamentos, até pela mobilidade ser um pouco mais reduzida. Então, é importante que os pedestres também fiquem atentos. Estudos apontam também que os acidentes envolvendo motoboys são uma preocupação frequente em áreas urbanas devido à crescente quantidade de motociclistas que circulam pelas ruas e avenidas durante o dia todo, inclusive realizando entregas. Eu noto, inclusive, uma animosidade entre motoristas e motociclistas. Eu, por exemplo, sou ora motorista, ora motociclista e percebo que há abusos dos dois lados. Qual a orientação sobre essa interação no trânsito entre motociclistas e motoristas? Você tá correta nessa sua percepção. De fato, a gente percebe também essa animosidade, entre motoristas de veículos, de carros, e motociclistas.
E aí vale mais uma vez o que a gente já falou aqui, que é o bom senso e a empatia, né, um com o outro. Então, todos sabem, né, como devem se comportar no trânsito, no fundo, todos sabem. Então, é de fato respeitar as leis de trânsito e ter um pouco mais de empatia com o próximo. É o que a gente fala, a gente bate bastante na tecla das miniculturas, é algo que a gente trabalha bastante. Então, é aquela velha história, né? Se a gente conseguir, cada um ali no seu bairro, na sua cidade, começar a mudar um pouco esses comportamentos, realizando essas ações de conscientização, a gente vai ter um cenário global e geral melhor, né? Por que que o mesmo motorista ele para para um pedestre atravessar numa faixa de pedestre não semaforizada, por exemplo, aqui em Caraguatatuba, no nosso litoral norte de São Paulo, ou em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, esse mesmo motorista não para, por exemplo, em São José dos Campos. É o mesmo motorista, mas a cultura daquele município, daquela região já está muito consolidada. Então é importante que a gente melhore essas miniculturas e tenha uma relação melhor entre eles. Verdade. Agora, o tema central da campanha Maio Amarelo deste ano é: no trânsito, escolha a vida. Por que o verbo escolher aí é o foco principal neste ano? Porque no fundo, todos nós temos uma escolha, né? A gente pode escolher usar o cinto de segurança, a gente pode escolher usar os equipamentos de segurança quando vamos andar de motocicleta, capacete, a gente pode escolher não dirigir após consumir bebida alcoólica. Então, de fato, esse verbo, né, o verbo escolher, ele vem nesse sentido. E aí, diferente também das outras campanhas, esse ano a gente traz uma provocação também, que as pessoas elas interfiram no bom sentido na vida do outro. Então, se a gente tem aquelas pessoas que já são um pouco mais conscientizadas com relação à segurança viária, que sim, nesse ano, se você perceber, né, às vezes algum comportamento errado de um outro motorista, sempre com muita educação, que você interfira sim e tente conscientizar essa outra pessoa. Verdade. Todos nós fazemos parte do trânsito e podemos melhorá-lo, né? Obrigada, Rodrigo. Um abraço para você. Obrigado, eu que agradeço e parabenizo aí pelo espaço que vocês estão dando para um assunto tão importante. Agradeço. Tchau, tchau.